porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse: se tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém, irmãos? Pode se sentar. Irmãos, a palavra de Deus aqui fala da tentação que Jesus sofreu no deserto. Antes disso, no Rio Jordão, Jesus se apresenta para João Batista, e ali ele é batizado nas águas. E a Bíblia fala que o Espírito desce sobre ele, e o Senhor fala: esse é o meu filho que eu tanto me comprazo. E aí ele sai em destino ao deserto. O interessante é que a palavra do Senhor diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Não foi Jesus que quis ir para o deserto, foi o Espírito que levou Jesus para o deserto. Às vezes a gente pensa que esse deserto que a gente está passando, que essa prova que a gente está passando, é coisa do inimigo, é coisa que o inimigo está fazendo levando a gente para o deserto. Mas muitas vezes é o próprio Espírito Santo que está nos conduzindo para o deserto, porque o deserto é um lugar de preparação. Todos aqueles na Bíblia que tiveram alguma coisa para fazer, que Deus ordenou eles fazer alguma coisa, eles sempre passaram primeiro pelo deserto. Antes dele chegarem à sua bênção, à sua vitória, ou chegar naquele propósito que Deus tinha para eles, todos eles tiveram que passar pelo deserto. Então, o deserto não é para te matar. O deserto é para te preparar. Primeiro Deus ele vai te preparar. E no deserto é que você vai aprender. No deserto é que Deus vai te lapidar e te dar aquela orientação do que você deve seguir. Abraão, quando Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te ordeno ir, e ele prometeu a cidade, a Canaã, a terra que manda leite e mel. Primeiro Abraão ele teve que passar pelo deserto. Moisés, o escolhido para tirar o povo quando o povo estava no Egito. Moisés saiu da presença ali do palácio. Moisés estava morando no palácio. Moisés era príncipe no palácio. Para onde que ele foi? Ele foi primeiro para o deserto, para depois ele voltar. Primeiro ele foi preparado no deserto, para depois ele voltar e libertar o povo do Egito. O próprio povo do Egito, antes de chegar na terra prometida, primeiro teve que passar pelo deserto. Então, irmãos, não existe bênção sem primeiro Deus te preparar. Não existe bênção sem primeiro você passar pela aprovação do Senhor. E é na aprovação do Senhor que Ele vai provar a sua fé, que Ele vai provar a sua lealdade a Ele. Aqui como Jesus aqui foi tentado 40 dias e 40 noites pelo diabo. E a palavra diz que foi o Espírito que levou Jesus para lá. Mas a palavra diz aqui também: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, o Espírito levou Jesus para o deserto. Mas quem decidiu se preparar para o que estava por vir foi Jesus. Jesus decidiu jejuar. O Espírito levou para o deserto, mas a preparação veio dele próprio. Ele sabia que ele seria tentado. Então o que ele fez? Ele primeiro se preparou. Ele jejuou e ficou preparado para o momento que o diabo viesse tentar ele. E é assim que nós devemos ser também. Será que a gente está preparado para a hora que o inimigo vier nos tentar? Para a hora que o inimigo vier com aquele prato, aquela hora, oferecendo aquele momento para nos tirar do nosso propósito? Será que nós estamos preparados para dizer o não para o inimigo? Será que nós estamos preparados para não cair na tentação do inimigo? Então por isso que a gente tem que estar firme na presença do Senhor. Nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós temos que ficar
constantemente buscando a presença de Deus. Porque o inimigo, ele só espera aquele momento certo, ele espera aquele momento para ele agir. A palavra de Deus diz aqui, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O diabo esperou aquela fraqueza de Jesus para ele poder agir. Ele espera a nossa fraqueza. É na nossa fraqueza que ele vai tentar entrar e tentar destruir ali aquele ambiente nosso, aquele propósito, aquele processo que a gente está passando, porque o diabo sabe que Deus tem algo grande para nos dar. O diabo sabe, ele vai tentar te destruir, ele vai tentar atrapalhar esse processo para que você não chegue no seu propósito. Então, por mais que o momento seja difícil, por mais que o momento seja que você não esteja vendo solução para você, mas se apegue em Deus, jejue, ore ao Senhor, coloque o seu joelho no chão e busque a presença de Deus, porque a palavra do Senhor diz que é nas nossas fraquezas que o poder de Deus nos aperfeiçoa. Então nós devemos estar ali firmes e fortes ali na mão do Senhor, para que nós possamos de todas as formas se esquivar do momento que o inimigo vier nos atacar, no momento que inimigos vier tentar nos vigiar, porque a palavra do Senhor diz que o diabo é o pai da mentira. Ele vai vir com mentiras, ele vai vir com versículos fora de contexto. O diabo conhece a palavra do Senhor, até pela palavra do Senhor o diabo ele vai tentar querer nos enganar, mas para isso a gente tem que estar firme na presença de Deus, a gente tem que estar firme nos propósitos do Senhor, e nós temos que ter o prazer de viver as leis do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Se você não buscar o Senhor de todo o vosso coração, você não vai achar, irmãos, porque o Senhor ele conhece o coração, ele sabe a sinceridade do coração de cada um. A gente pode viver de aparência para o mundo, mas para Deus a gente não vive de aparência. Então, se você não buscar Ele de todo o vosso coração, Deus você não vai conseguir achar Ele, porque Ele quer aqueles adoradores, os verdadeiros adoradores. Ele não quer aqueles que vivem só de aparência, Ele quer aqueles que adoram ao Senhor de todo o coração. E a palavra do Senhor diz aqui que o inimigo chega para o tentar. E chegando ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Irmãos, a palavra de Deus aqui diz que o diabo ele fez uma pergunta para Jesus: se tu és o Filho de Deus. Muitas das vezes Jesus aqui ele poderia chegar para ele e falar assim: eu sou o Filho de Deus. Mas Jesus não precisa mostrar nada para ninguém, e assim é como nós também. Quem sabe quem é na presença de Deus não precisa estar mostrando para fulano, para ciclano, para qualquer um não. Quem te justifica é o Senhor. Então o que você tem que fazer é viver as leis do Senhor, é viver no propósito do Senhor. Porque por mais que as pessoas lá fora possam falar mal de você ou falar qualquer outra coisa, quem vai te justificar não é você, quem vai te justificar é Deus. Então, se você sabe quem você é na presença do Senhor, descansa o seu coração e deixa o pessoal falar. Muitas vezes eu ficava preocupado com que a pessoa, porque ciclano ia pensar de mim. Mas agora, eu não ligo mais para o que os outros vão pensar. Eu quero saber o que Deus pensa de mim. Deus conhece quem realmente eu sou na presença dEle. Eu não preciso ficar me justificando para fulano ou para ciclano. Só para Deus é que eu preciso me justificar. E Ele sabe quem eu sou diante da presença dEle. E Ele sabe que cada um aqui é diante da presença dEle. Então, irmãos, fique firme na presença de Deus. Viva os mandamentos do Senhor. E tenha o seu propósito somente para Deus. Porque quando você está alinhado com a vontade de Deus, quando você está alinhado com o que Deus quer que você faça na sua vida, por mais que você esteja vendo que o caminho está sendo doloroso, que o caminho não está sendo daquele jeito que você queria, mas pode ter a certeza que aquele deserto ele vai passar. Deus está ali com você. Deus ele não te abandona em nenhum dos momentos. Pode ser um momento bom, num momento difícil, Deus ele vai estar com você em todos eles. É no deserto ou na hora de alegria. Continue adorando a Deus da mesma forma. Faça como José. José adorava ao Senhor em todos os momentos da vida dele. José foi jogado no poço, continuou adorando ao Senhor. Não murmurou contra
do Senhor. Foi vendido como escravo, continuou adorando ao Senhor. Prosperou na casa de Potifar. Só que aí o inimigo tentou destruir. E a esposa dele tentou se deitar com ele. José foi fiel aos mandamentos de Deus. Foi jogado na prisão. Na prisão ele também não murmurou. José continuou firme na presença de Deus até o momento de chegar o momento de Deus honrar a José. Então, não murmure, não questione, fique na presença de Deus, porque todo tem o seu processo. E é como a palavra de Deus aqui falou, aqui, o Espírito levou Jesus para o deserto. O Espírito estava preparando Jesus. E a mesma forma preparou José também. E a mesma forma ele está nos preparando. Está preparando eu, está preparando você para o momento certo de chegar com a bênção e ele chegar com a tua vitória. Basta você ficar firme, resistir às tentações do inimigo, porque a tentação vai vir. A tentação vai vir. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Então, fique firme na presença de Deus, fique firme nos caminhos do Senhor, que na hora certa, no momento certo, Ele vai chegar com a bênção, com a vitória, e você vai compreender tudo aquilo que você está passando agora. Porque o diabo ele vai vir te oferecer um momento para te tirar do seu propósito lá na frente. Resista ao momento, porque o que Deus tem preparado para você lá na frente é algo grande. É algo grande, a bênção é grande. Por isso que Ele está te preparando aqui, porque lá na frente Ele vai colocar algo grande na tua mão. A palavra de Deus aqui diz também, no versículo 5: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe também: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, aqui o diabo tenta tentar Jesus com a palavra do Senhor. Ele tira um versículo fora de contexto da Bíblia e tenta influenciar Jesus a pecar. E é assim que acontece nos dias de hoje. O pessoal tira um versículo de fora de contexto e tenta enganar até os próprios cristãos. Eu estava na consulta com a minha esposa e ela olhando lá no celular lá, me mostrou um versículo da Bíblia lá, falando de alcoolismo, de bebidas. E eu olhei assim, eu falei: isso é mentira. Aí depois eu fui ver na palavra do Senhor e realmente tem. Só que aquilo que ela estava vendo ali, que aquela pessoa tinha postado na internet, era um versículo fora de contexto. Até vou ler aqui para os irmãos, Provérbios 31. Provérbios 31, versículo 6, fala assim: dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e do seu trabalho não se lembre mais. Se você ler um versículo desse aqui fora de contexto, como estava lá no celular, você está falando: nossa, a palavra do Senhor está falando aqui que é para a gente dar bebida forte, bebida alcoólica, para que eles se esqueçam da sua pobreza. Olha só, irmãos. Mas aí é onde que está. Aqui foi tirada um versículo fora de contexto. Se você ler todo o versículo aqui é um conselho da mãe para o rei. Dois versículos acima aqui, ela já fala aqui, não é o próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Aqui ela está dando um conselho para o filho não beber. Ela está dando um conselho para o filho não beber. E quando ela fala aqui da bebida forte para os que perecem, eu fui estudar isso aqui, eu fui querer saber o porquê que tem isso aqui. E eu fui vendo, estudando lá na palavra do Senhor, que naquela época não tinha os remédios fortes que tem hoje para dor, o formol, esses remédios fortes.
Então, para aliviar todos aqueles que estavam perecendo, que estavam num momento ali de dor, eles colocavam vinho para eles. A bebida forte animizava aquela dor que eles estavam sentindo. Então aqui não é um conselho para que as pessoas bebam. E dessa forma foi o que Satanás tentou fazer com Jesus. Ele tirou um versículo fora de contexto, tentando fazer Jesus sair dos caminhos do seu propósito ali, sair do propósito. Então, irmãos, nós temos que meditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que é para nós meditarmos na palavra de Deus dia e noite, para que nós não possamos ser enganados pelo inimigo lá fora, porque o inimigo ele conhece a palavra de Deus. O inimigo ele vai tentar te lubrificar com a palavra do Senhor. Então, para que você não seja enganado, você tem que estar meditando na palavra de Deus, para que você possa compreender e saber o que realmente a palavra do Senhor está falando, para que você não seja enganado. E a palavra de Deus aqui vai dizer, versículo 8: novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Irmãos, a palavra do Senhor aqui diz que o diabo transportou Jesus para um alto monte. No começo aqui do capítulo aqui, a palavra de Deus diz que o Espírito levou Jesus para o deserto, e o diabo transportou Jesus para o alto monte. O Espírito levou Jesus para o deserto, mas o diabo levou Jesus para um alto monte. O que quer dizer com isso, irmãos? O que quer dizer? O diabo tentou mostrar todas as riquezas do mundo para Jesus, levou ele no alto monte, para que ele pudesse prostrado adorar ao diabo, enquanto o Espírito levou Jesus para o deserto. O problema é que o Espírito levou Jesus para o deserto, mas o deserto de Deus é passageiro. Agora, as riquezas que o diabo estava oferecendo para Jesus, ali era passageira. Você tem que entender que tem muita gente que está no alto, tem muita gente que está lá em cima, tem muita gente que é famoso, mas foi o diabo que levou até lá. Foi o diabo que levou ele lá para cima. Foi o diabo que levou ele para o alto monte, foi o alto que levou ele lá para cima. E aquilo ali, na hora certa Deus vai agir. Aquilo ali é passageiro, ao contrário do deserto. O deserto de Deus é que é passageiro na nossa vida. O deserto de Deus é só uma preparação para a nossa bênção. Mas o que o diabo tem a oferecer é passageiro também. Mas isso aí vai te levar para o inferno, isso aí vai tirar da presença de Deus. Que possamos discernir isso aí. Por mais que você esteja passando o deserto, mas foi o Espírito Santo que te levou para lá. Se você está na presença de Deus, esse deserto vai passar. Agora, se você vê ali aquela pessoa bem sucedida lá em cima, mas que se foi o diabo que te levou aquela pessoa até lá, você pode ter a certeza de Deus que a presença de Deus não está lá. E se não tem a presença de Deus, irmãos, a pessoa ela não vai muito longe. Foi o que Moisés entendeu quando eu preguei aqui já sobre Êxodo 33, que fala que Deus deu um anjo para Moisés, falou para Moisés: eu te dou o anjo vai na frente, o anjo vai te conduzir até a terra prometida, o anjo vai te dar a vitória, vai destruir todos os teus inimigos e você vai entrar na terra prometida. Mas eu não vou, porque esse povo é povo obstinado. E Moisés entendeu: opa, não, se fosse outro falava assim: tá ótimo, Senhor, o Senhor está mandando o anjo, o Senhor não vai, mas o anjo está indo. Então, tá ótimo. Não, Moisés falou: se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Moisés entendeu que era melhor viver o deserto lá, ficar no deserto com o Senhor, do que chegar na terra prometida, do que entrar na terra prometida e não ter a presença do Senhor na vida dele. Isso que Moisés entendeu. Porque se fosse outra pessoa, o anjo está indo, eu vou, e vai ser só bênção. Não. Mas se a presença de Deus não estiver com você, irmãos, você não vai ser feliz, porque a palavra do Senhor diz que na presença do Senhor que dá paz, a presença do Senhor que te dá fortalecimento, é na presença de Deus que você
quando você sente aquela presença na sua vida, irmãos, é que você realmente está vivendo uma vida conforme Deus quer que você viva. Eu demorei muito para sentir essa presença, irmãos. Eu demorei muito. Eu dobrava meu joelho no chão e ficava pensando, mas Senhor, eu queria tanto sentir a tua presença, eu queria tanto ter uma intimidade contigo. Mas Deus depois foi falando comigo, tocando no meu coração, que enquanto eu me preocupava com o que os outros iam pensar, eu não sentia a presença de Deus. Mas a partir do momento que eu me dediquei somente a Deus, que eu deixei de me preocupar com o que os outros iam pensar e resolvi realmente me preocupar com o que Deus acha do que eu estou fazendo, aí eu realmente comecei a sentir a presença de Deus. Porque é nessas horas que você vai sentir a presença dele. Quando você busca, quando você medita na palavra, ele vai te ensinando, ele vai te lapidando. Porque a presença do Senhor é algo extraordinário, irmãos. Na presença de Deus te deixa fortalecido. Eu cheguei aqui, igual eu comentei, eu queria ficar no meu cantinho ali, quietinho, só ouvindo a palavra do Senhor. Mas a partir do momento que eu entrei, que começou os louvores a tocar, aquilo ali já foi me renovando por dentro, já foi me fortalecendo novamente. Eu cheguei aqui fraco, mas eu posso ter a certeza que hoje eu vou sair daqui renovado. Eu vou sair daqui com as minhas forças renovadas, porque o Espírito do Senhor falou comigo ali, eu senti a presença dele e ele me mostrou que é na minha fraqueza que ele opera e ele vai dar vitória. E assim, irmãos, foi na vida de Moisés que a partir do momento que ele decidiu viver uma vida para Deus, que ele teve a consciência de que não adiantava entrar na terra prometida e a presença do Senhor não ir com eles. E aqui é da mesma forma, aqui o diabo chegou para Jesus no momento de fraqueza dele, no momento que ele estava mais debilitado, 40 dias jejuando. O diabo veio oferecer pão, o diabo veio oferecer o mundo. Lá levou Jesus no alto monte e mostrou toda aquela riqueza da terra. Mas Jesus sabe que o que tem no céu é muito melhor do que qualquer riqueza que tem na terra. Então, irmãos, o diabo ele vai tentar te parar. Ele sabe que lá na frente tem algo grande que Deus está guardando para você. Mas para você receber essa bênção que Deus tem lá na frente, primeiro Deus vai te provar. E o inimigo vai estar ali. O inimigo ele vai estar ali observando, esperando qualquer brecha, qualquer momento de fraqueza para poder agir. Então, medite na palavra de Deus, fique na presença do Senhor. Não troque a presença do Senhor por nada deste mundo, porque o inimigo ele vai tentar de todas as maneiras de tentar tirar você da presença de Deus. Porque o inimigo ele vai vir com um momento. O momento é passageiro, mas o propósito de Deus tem para você é uma coisa grande, não é passageira, é para a vida eterna, irmãos. Então, medite na palavra de Deus, fique firme na presença do Senhor, porque essas coisas acontecem no momento de fraqueza, e é nesse momento de fraqueza que nós devemos estar unidos com Jesus. Porque João 15 fala que Jesus fala assim, que Ele é a videira, e nós somos os ramos. Se a gente estiver unido com Ele, nós daremos bons frutos. Quanto para a gente dar bons frutos, para a gente poder vencer o inimigo, para a gente poder vencer o inimigo, nós temos que estar unidos com Jesus. E no versículo 5 ele fala também que sem Ele nada podemos fazer. Sem Jesus nada podemos fazer, irmãos. Não adianta a gente querer fazer as coisas do nosso jeito, da forma que nós achamos que deve ser feito, não. Nossos pensamentos têm que estar alinhados no que Deus quer para nós. Por isso que nós devemos meditar, pedir a Deus orientação, pedir a Deus entregar os nossos projetos, os nossos planos para Deus e saber se aquilo é a vontade realmente que Deus quer para a nossa vida. Para Ele poder nos direcionar, para Ele poder te conduzir para aquela bênção, para aquela vitória, conforme Deus quer que aconteça, não conforme a gente quer que aconteça. Porque se fosse do jeito que a gente queria, seria muito fácil, irmãos. E Deus ele não vê o presente, Deus ele vê o futuro. Muitas coisas a gente pensa
A gente pensa que daquela forma vai ser lindo, maravilhoso, mas Deus já está vendo lá na frente a nossa queda. Então Ele já para agora, já fecha a porta agora, por lá na frente a gente não sofrer. E Ele já tira a gente da presença do inimigo, porque o inimigo ele vai vir, ele vai tentar destruir, ele vai tentar nos derrubar. Mas se estivermos firmes na presença de Deus, se tivermos uma vida na presença do Senhor, toda e qualquer tentação do inimigo nós vamos vencer. Se a gente estiver cheio do Espírito Santo, se a gente buscar a presença de Deus, se a gente não deixar a carne falar mais alto do que nós. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos se afastar da aparência do mal. Às vezes a gente vê que é uma coisa ruim, mas a gente já fica perto. Não, irmão, se afasta. Olha José, mais uma vez José, o exemplo de José. A mulher de Potifar veio tentar seduzi-lo para se deitar com ele. José fez o que? José fugiu da presença dela. José não ficou ali, José negou a ela ali. Ela puxou, ela ficou até com um pedaço da roupa dele na mão, mas ele fugiu. Ele preferiu sair da presença do mal, ele não ficou ali. Muitas das vezes a gente tem que saber discernir esse momento e poder se afastar do mal, não ficar ali ao derredor. Que a palavra do Senhor diz, o diabo está ali ao derredor, só esperando o momento certo para ele dar o bote. Então a gente tem que ficar com discernimento ligado nessa situação, para na hora que isso acontecer a gente se afastar do mal. E a palavra de Deus diz assim: então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Irmãos, Jesus aqui expulsou o diabo de perto dele. O diabo tentou 3 vezes tentar fazer Jesus sair do seu propósito, mas aqui Jesus, cheio do Espírito Santo, expulsou. E é o que nós devemos fazer também, expulsar. Nós temos autoridade para expulsar o inimigo das nossas vidas, mas para isso a gente tem que estar como Jesus, cheio do Espírito Santo. Se a gente der lugar para a carne, irmão, nós não vamos conseguir resistir às tentações do inimigo. Para a gente poder vencer o inimigo, nós temos que ter uma vida de comunhão com Deus, estar cheio do Espírito Santo. Porque para subir no altar, igual a pastora falou aqui, quem tem a oportunidade tem que vir aqui em cima do altar, você tem que ter uma vida certa aos olhos de Deus. Eu não estou dizendo que fulano ou ciclano não tem, mas a gente tem que se examinar, porque nós somos pecadores. Como a pastora falou, assim, nós somos pecadores. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Mas a gente tem que tentar o máximo possível viver uma vida reta na presença do Senhor. Porque o inimigo é uma brecha que o inimigo quer para ele entrar, para ele poder destruir a sua vida. Foi assim que ele tentou fazer com Jó. Mas Jó era cheio do Espírito Santo, Jó era cheio da presença de Deus. E Deus conhecia quem era Jó. Por isso que Deus deixou o inimigo agir na vida de Jó. Porque o inimigo pensou que tinha tirado tudo da vida de Jó. Mas o que ele não sabia é que o tudo de Jó era a presença de Deus na vida dele. Por mais que ele tenha tirado os bens materiais, por mais que ele tenha tirado o filho, mas ele não conseguiu tirar a presença de Deus da vida dele. E o que mais importa na nossa vida não é a riqueza desse mundo, não é casa bonita, não é carro bom, não é ser bem sucedido. O que mais importa na nossa vida, irmão, é a presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus é algo inegociável na nossa vida. Não negocie a presença de Deus por nada no mundo na sua vida, porque é essa presença de Deus que vai te levar à eternidade, e você vai estar ali vivendo uma eternidade ao lado do Senhor Jesus. É na presença do Senhor que Ele vai te conduzir. E a palavra do Senhor diz assim: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o seguiram. Jesus, ele resistiu a toda a tentação do inimigo, e a recompensa veio. Ele passou por todo o deserto, ele rejeitou todas as tentativas do inimigo para ele, e no último momento ele expulsou, e Deus fala que enviou os anjos e o serviram. Então Deus tinha preparado o banquete no final do deserto lá para Jesus. Para isso ele teve que passar pelo deserto, ele teve que
viver as provações, as tentações, e lá na frente, no final, os anjos do Senhor vieram e o serviram. E é assim que vai ser conosco. Esse deserto que nós estamos passando agora, esse deserto é a nossa provação. Mas lá na frente o anjo do Senhor já está lá, já está nos esperando com um banquete na mão para nos colocar à nossa mesa. O inimigo ele vai tentar vir com um prato. Você vai sentir fome no meio do deserto, você vai sentir a fome vai vir, o inimigo vai ver a tua fraqueza e vai trazer aquele prato de comida para te dar. Está aqui, mata, sacia sua fome aqui com aquele prato de comida, mas aquele prato de comida ali vai te satisfazer aquela hora, aquela ali, mas daqui a 4, 5 horas depois você já vai estar com fome de novo. O que Deus tem para você é um banquete, irmãos, é um banquete, não é um prato de comida. O que Deus tem para você é para a eternidade, não é um momento. Então não troque o seu momento por a eternidade que Deus tem preparado para a sua vida. Não troque o prato que o inimigo está, não troque a bênção que o Deus tem para você pelo que o inimigo está colocando na sua mão agora, porque o que o inimigo está colocando na sua mão agora é passageiro. Você vai voltar com aquela mesma necessidade de antes, mas se você suportar, se você atravessar esse deserto, se você continuar firme nos caminhos do Senhor, resistir à tentação, resistir o prato do inimigo, Deus ele vai chegar com os anjos e vai preparar aquele banquete, e você ali vai viver da bênção do Senhor na sua vida. Você vai ver a glória do Senhor na sua vida. Mas para isso, irmãos, você vai ter que passar pelo deserto. Não adianta. O deserto é lugar de provação, é lugar de preparação, é lugar onde Deus vai te provar, vai provar a sua fé, vai provar a sua lealdade para Ele, para lá na frente você ser vitorioso e Deus chegar com a tua bênção, com a tua vitória na tua mão. Porque aí você vai compreender tudo aquilo que você passou, mas você vai agradecer a Deus, porque aquilo te fortaleceu, porque a presença do Senhor sempre estava contigo em todos os momentos, porque a presença de Deus não te abandonou. Por mais que você não pudesse ver ali, Ele estava agindo ali por trás, invisivelmente, no silêncio, mas Ele te conduziu e te levou à tua bênção, à tua vitória. Então renuncie o que o inimigo tem para você. Não caia nessa de querer pegar aquele momento ali, por mais que você esteja fraco, por mais que você esteja ali passando por um momento difícil. Renuncie, irmãos. Renuncie aquele prato que o inimigo está colocando na sua vida, porque nesse momento fraco o inimigo vai tentar, vai chegar, vai te oferecer. Pega aqui, ó. Você está debilitado agora, aqui, ó. Isso aqui vai te satisfazer, mas aqui é momento. Espera no Senhor, aguarda mais um pouquinho, porque a bênção do Senhor está chegando. Renuncie o prato do inimigo, que Deus vai chegar com o teu banquete. Não deixe o inimigo prevalecer sobre a sua vida. Fique firme, viva uma vida nas leis do Senhor, viva uma vida reta aos olhos do Senhor, porque o inimigo, quando ele vier, você vai estar preparado. Você vai estar cheio do Espírito Santo e você vai poder vencer o inimigo. E você vai poder chegar lá no final e vai falar: eu venci, eu passei pelaquela prova e Deus chegou com a providência que Ele me prometeu. E Deus ele estava me testando, Ele estava ali me preparando, e agora eu posso ver o que Deus realizou na minha vida. E você vai ver e vai contar o testemunho aqui do que Deus fez na tua vida. E Deus vai trazer tudo em abundância para você, porque o inimigo ele vai trazer aquele momento, mas Deus vai trazer para a eternidade. O que é de Deus dura para sempre, irmão. O que é do inimigo se acaba, mas o que é de Deus dura para sempre. O deserto do Senhor é passageiro, as riquezas do diabo é passageira. Você vai preferir a riqueza do diabo passageira, ou você vai preferir passar pelo deserto passageiro para poder chegar na bênção que Deus tem preparada para a eternidade para você? Que os irmãos possam meditar nessa palavra e fique firme no caminho de Deus, porque é desse jeito que a gente vai vencer o inimigo, sendo cheios do Espírito Santo, buscando a presença de Deus e não negociando a presença de Deus por nada desse mundo.
porque Ele vai chegar com a nossa bênção na hora certa. Isaías 60, 22. Eu, Senhor, na hora certa farei acontecer. No momento certo Ele vai chegar e vai trazer a tua bênção, a tua vitória, e você vai glorificar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Assim eu agradeço a oportunidade, as palmas de louvar ao Senhor.